quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, a paciência de vocês de estar aqui ouvindo e aprendendo comigo, né? Acho que daqui uns 20 anos vocês vão falar, nossa, quando ela começou, ela era tão crua, coitada. Mas assim, eu já fiquei pensando tanto que a gente aprende, tanto que o ser humano ajuda a gente a crescer. Porque quando a gente forma, a gente tem os primeiros pacientes, coitados, né? Que, graças a Deus, né, vem dando tudo certo, né? E eu conto com a ajuda de vocês sempre, né? Agradeço a Deus ao centro, né? Ao Caibar e aos amigos, né? Que sempre dão força, e a vocês pela paciência de estar aqui aprendendo comigo. É bom que qualquer dúvida, hoje tem várias pessoas para me ajudar, Silvio, Luiz, Mayra, todo mundo chegou cedo. Bom. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5. Uma coisa que eu queria dizer é que é um dos livros mais bonitos que eu já vi. A gente estudou até o capítulo 4, e então hoje é o capítulo 5, a gente não viu nem um quarto ainda do livro, então vale a pena quem não começou o estudo, ainda dá tempo de começar a ler, né? Que é uma grande oportunidade de a gente aprender junto. Eu vou falar só assim uns 10 minutinhos sobre os outros capítulos para a gente entender o capítulo de hoje. Porque às vezes tem alguém aqui pela primeira vez, só para entender um pouquinho do que a gente vai falar no capítulo 5, que é sobre o amor. Tem o André Luiz, os personagens, o Calderaro, que é o assistente, que ele é especialista na área da psiquiatria iluminada. O Eusébio, que é um instrutor abnegado, protetor dos necessitados, ele que é o superintendente dessa zona intermediária que vai aparecendo. A Cipriana, que é a nossa principal personagem de hoje, né? Um espírito muito elevado, que é a orientadora do serviço de socorro espiritual. O Pedro, que é o obsediado, que foi o assassino. E o Camilo, que é o obsessor, que foi a vítima do Pedro. Então, só para a gente se inteirar aí. A gente discutiu a cada 2 semanas um capítulo. E no capítulo 1, ele apresentou as meditações de André Luiz. O Luiz falou sobre os trabalhos do instrutor Eusébio, as funções do assistente Calderaro. E o Eusébio, ele presidiu uma reunião no recinto da natureza, onde aproximadamente 1.200 pessoas estavam lá para receber as orientações, e 80% das pessoas que estavam nessa apresentação eram pessoas encarnadas que estavam ali recebendo as orientações semi-libertas pelo sono. Esse capítulo abordou bastante a necessidade do equilíbrio espiritual ao homem moderno. E é interessante porque os relatos feitos no primeiro capítulo têm muito a ver com o que a gente passa hoje em dia. No capítulo 2, que foi sobre a preleção de Eusébio, Eusébio dirigindo-se aos candidatos à espiritualização, lembrando que somos os mesmos atores dos dramas evolutivos de milênios atrás, mostrando para a gente que a história se repete. Fez o roteiro para a iluminação aos aprendizes do espiritualismo moderno, e o André é apresentado ao instrutor depois dessa preleção educativa. Do capítulo 3, que eu achei um dos capítulos mais interessantes até o momento, vale a pena ler, reler, estudar. A doutora Irvênia deu uma aula muito interessante, falando sobre o extenso número de espíritos inferiores que estão presos à esfera terrestre, muito parecidos com as nossas qualidades ainda de espíritos inferiores. Falou sobre o serviço de auxílio no hospital terrestre, examinou o cérebro de um enfermo encarnado, que no caso foi o assassino, né? O Pedro, e o mesmo órgão no seu obsessor desencarnado. O perispírito como o corpo são frutos do processo evolutivo, explicou um pouquinho sobre o perispírito, de acordo com a evolução de cada ser. E uma das coisas importantes é sobre essas 3 regiões do cérebro, né? A região do sistema nervoso, que é a residência dos impulsos automáticos,
ou subconsciente, a região do córtex motor, que é o domicílio das conquistas atuais, que é o consciente, e a região dos lobos frontais, que é a casa das nações superiores. É importante a gente entender essas 3 regiões do cérebro, porque é onde vai estar atuando o pensamento do obsessor e da pessoa, do doente, durante a explicação. Uma coisa interessante, acho que tem que apagar um pouquinho a luz para ver se a gente consegue ver o vídeo. A gente teve esse mês a comemoração dos 20 anos do Espírito, que foi lá no Teatro Municipal, e eles fizeram uma homenagem para a doutora Marlene, né? E numa das partes da homenagem, ela fala sobre o livro No Mundo Maior. E bem interessante, porque era o capítulo que a gente estava estudando. Então eu filmei, são 2 minutos, o que ela fala sobre essas 3 regiões do cérebro. Ela explicando, né? A gente vai tentar ver se reproduz aqui, não sei se vai... Não vai mudar. É mais ou menos uns 2 minutos de vídeo. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês por e-mail toda a homenagem que dura 16 minutos. Mas ela fala, ela explicando sobre o castelo dos cérebros e os 3 andares. Isso é interessante porque vinha muito de encontro com o que a gente está estudando. E aí ela explica, nas palavras dela e do autor, a região do sistema nervoso, o 3º andar, o 2º andar, o 3º andar. E era isso. No capítulo 4, que foi o que o Luiz falou semana passada, tem a história do homicídio. Só para quem não estava presente, vou contar. A verdade é o seguinte, eram 2 trabalhadores, né, o mais velho, e quando ele atingiu 18 anos, ele se sentiu no direito de receber pelo trabalho que ele prestou. Só que, na verdade, um amigo dele tinha ele como um filho e achava que tudo que ele tinha feito durante a vida dele e dado para ele era o pagamento. E o que acontece? Ele tenta pedir para receber o que era de direito dele, ele queria ir embora e isso não foi aceito. O homicida, ele desempenhava funções de empregado da vítima desde a infância e, atingido a maioridade, exigiu do chefe que passara a tutor o pagamento de vários anos de serviço. Então, o que aconteceu? Houve uma briga e, nessa briga, ele assassinou o amigo dele. O assassino, ele foi muito inteligente na forma de armar o crime, porque os investigadores, a polícia da época não descobriram que ele era o assassino. Ele foi até o cofre, pegou o montante que ele achava que era de direito dele, e quando o pessoal chegou para investigar, ele se fez como refém e ninguém descobriu que ele era o assassino. O que aconteceu? O tempo se passou, ele casou, só que a consciência dele nunca deixou ele em paz. Isso ficava como um tormento, e de uma certa forma, a pessoa assassinada também virou um obsessor dele, né? Então, nesse capítulo 4, a gente estuda o cérebro do enfermo, que é o cérebro do assassino, né, dessa tortura que ele passa durante a encarnação. Ele casa com uma moça que tinha uma espiritualidade maior que a dele, e isso mantém ele em equilíbrio. De certa forma, eles conseguem ter 5 filhos, ele se dedica na formação desses 5 filhos. E o que ele faz para esquecer essa angústia? Ele se dedica no trabalho. E a gente vai ver mais para frente que ele foca na parte 2 dessa região central, que é a casa das conquistas atuais.
mostrando pra gente que apesar dele trabalhar muito, dele focar e ficar rico, ele não tinha felicidade. E aí, nessa questão do capítulo 4, eles falam que se todo o nosso passado está registrado na mente e sendo o cérebro real seu órgão de manifestação, por que motivo não recorda o homem suas existências pretéritas, desde que o corpo espiritual possui tão grande ascendência sobre o organismo fisiológico? Por que do esquecimento sobre o passado? Eu até comentei com o Luiz que esse capítulo ele tem muita relação com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente também está estudando, né, não por coincidência agora, que fala das causas das aflições e o porquê do esquecimento do passado. Então, no capítulo 5 do Evangelho, ele fala: se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. Essa é a explicação do Evangelho. Ele fala assim que, da mesma maneira, o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Então, Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos, e nos é suficiente a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar. Então, de certa forma, é uma dádiva de Deus esse esquecimento, para que a gente possa conseguir avançar um pouquinho na nossa evolução. Voltando ao capítulo 4, para a gente dar início no nosso capítulo 5, a mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, perturba-lhe a memória. Passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não se lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo. O remorso era tão grande que ele não conseguia transitar entre esses terrenos do cérebro, e onde os princípios mais nobres se erguem ao santuário da manifestação da consciência. O espírito com a consciência tranquila, ele consegue ter acesso a esse andar mais elevado, que a gente viu nas aulas. O Dr. Evener falou que um ser humano equilibrado, a mente dele transita entre esses 3 andares. A possibilidade disso faz com que a gente cresça. Porque se a gente ficar no primeiro andar, a gente fica preso ao passado, às mágoas, às culpas, e também não vai evoluir. Se a gente se fixar no presente, às vezes a gente tem uma tendência a ser materialista, a só trabalhar, a só olhar as coisas materiais. Se a gente se fixar no futuro, também sem fazer planos, então o mais saudável é que a nossa mente transite nesses 3 andares. Então, como interpretar de maneira simples as 3 regiões da vida cerebral que nos referimos? Nervos, zona motora e lobos frontais são corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma. Constituem campos de fixação da mente, encarnada ou desencarnada. E é tão interessante, a gente sabe muito pouco sobre demência, e a gente sabe que a demência frontotemporal, o paciente tem as características do quadro clínico, ele fica hipersexualizado, impulsivo. Então, a gente vai ver como tudo se encaixa. O lobo frontal seria o quê? Aqui, ó, nessa região. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. A demora que a gente tem em cada um desses planos vai caracterizar o tipo de espírito que a gente é e as nossas tendências. E às vezes eu pergunto, é tão interessante que essa semana eu atendi uma senhora que é uma freira, e ela fez uma demência e ela sexualizou. E aí eles falam, mas ela era tão reservada, tão tímida, como que ela está fazendo isso?
isso, o paciente fica se masturbando na frente de todo mundo, tira a roupa, falando palavrões, né? Então, onde está o subconsciente dessa senhora, né? Por que nessa encarnação ela foi freira, né? Será que ela não se privou de alguma coisa? Então, são muitos ensinamentos que a gente leva para o dia a dia. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consultar o passado e sem organização nas bases do futuro, mecaniza a existência, que é o que ele fazia, o assassino. Ele começou a trabalhar mecanicamente. Trabalhava até de madrugada para esquecer o tormento da consciência. E aí ele juntava dinheiro, ele deu um bom sustento aos filhos, ele era um bom marido, mas ele não conseguia ter paz. E os que refugiam exclusivamente no tempo das noções superiores, imagina aqueles seres que só vivem no outro plano, né? Tem o perigo da contemplação sem as obras. Então você fica ostentando, às vezes você fica até iludido, né? Meditação sem trabalho e renúncias sem proveito. Quantos nós, espíritas, às vezes ficamos nesse plano, né? Achando que a gente faz muito e às vezes a gente não está fazendo nada, né? É só uma ilusão. Então acho que é importante a gente fazer uma autoanálise e nos permitir caminhar nesses 3 andares da nossa mente, para que a gente tenha um aproveitamento melhor da nossa encarnação, um exercício para a gente, né? Para que a nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável esse equilíbrio, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior, do idealismo elevado. Através dessa fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. E como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco, olha como é interessante essa frase, a nossa ligação com os nossos amigos, a nossa sintonia com as pessoas, em obediência a indefectíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, então às vezes a gente tem uma fixação mental, a gente fica fixo num determinado setor. E quantos daquele que a gente tem sintonia a gente consegue atrair? Entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas a gente. E isso a gente pode reconhecer tanto por sintonia com alguém como por repulsa. Que às vezes a gente olha no outro e vê o lado ruim, mas é porque a gente está identificando na gente aquele defeito, né? E a gente vai ver mais para frente, numa hora que o espírito reconhece a Cipriana, o Calderado ele explica para a gente que a gente só é capaz de julgar de acordo com o nosso conhecimento. Então nem sempre esse julgamento é real, né? A gente vai ver que a hora que ele vê a Cipriana, ele acha que é Nossa Senhora, porque para ele era a única analogia que ele conseguia fazer, ele não conseguia entender quem era a Cipriana. Então, o que acontece? Por que André Luiz e Calderado não poderiam socorrer eficientemente ambos os enfermos? A gente está numa situação que o assassino está doente, num hospital, e do lado dele está a pessoa que desencarnou, o Camilo, numa situação de obsessor dele, né? E aí o André Luiz pergunta, por que a gente não consegue nós ir lá e orientar ele, né? Ele fala, temos aqui 2 amigos de mente fixada na região dos instintos primários. Tanto quem morreu quanto quem matou ficou preso lá no instinto primário. Porque um ficou com peso na consciência do ato feito e o outro ficou com raiva, com ódio, com um desejo de vingança. Não conseguiu se libertar. O assassinato tinha acontecido há vários anos atrás e ele ainda estava preso naquela situação. O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo do pensamento, em fuga das recordações e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. Ele arruinou o segundo plano.
No desencarnado, converteu todas as energias em alimento da ideia e vingança, acolhendo-se ao ódio, e isso fazia ele ficar nessa mesma posição do assassino. Outra seria a situação de ambos se houvessem esquecido a queda, se ambos tivessem se reerguido e tentado mudar o rumo da história, né? Então, o que acontece? Ele pergunta, por que o André Luiz, o Luiz termina nessa parte? O André Luiz pergunta, por que a gente não pode chegar lá e ajudar, informar eles, né? Porque eles estavam vendo os dois espíritos ali. E o Calderaro é de uma humildade tão grande, tem umas frases aqui no texto, que só a gente lendo para a gente ver o quanto são significativos. Ele fala assim que eles tinham conhecimento, mas eles não tinham o amor necessário para tocar o espírito daqueles dois seres, né? Ele fala assim, porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos quando possível, mas só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Então imagina, a humildade dele de saber reconhecer, eles não, o trabalho deles era mínimo, né? Ali perto, mas de extrema importância. Ele fala, nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar as atitudes mentais definitivas dele. E nós dois, ele fala, por enquanto, apenas conhecemos, ainda não sabemos amar. Imagina. E aí, falando isso, chega uma senhora com uma luz intensa e ele fala, é a irmã Cipriana, a portadora do divino amor fraterno que ainda não adquirimos, né? E aí eu achei a foto da irmã Cipriana na internet. Irmã Cipriana, a terapeuta do amor. Tá lá no Google, né? Acho que é. Se não for, também ninguém vai saber, né? Se não for, faz de conta que é. E aí? Ah, voltou. Vou pular aqui rapidinho. Cipriana, aqui. Aí ele fala o seguinte, foi o que eu comentei com o Luiz, fica difícil não vai dar, fica difícil não ler, porque agora a Cipriana vai ter que tocar o coração deles para que eles mudem o estado mental. Não tem como eu contar para vocês, porque o bonito do capítulo é o que ela fala para eles. Então eu vou tentar contar o que o André Luiz e o Calderaro iam falando e eu vou ler na íntegra o que a Cipriana fala para eles, né? A gente vai ver até onde a gente chega, a gente vai, se a gente terminar, tem as conclusões que a gente pode fazer na próxima semana, de um estudo também que eu achei de um médico de Minas Gerais, que ele conclui cada ação da Cipriana. A gente vai ver até onde a gente vai sobre a fala dela. Então ela coloca assim, felicito pelo socorro, ela falando, felicito pelo socorro que nos últimos dias vem prestando aos nossos infortunados irmãos. Agora atacaremos a parte final do serviço convictos do êxito. E aí ele fala, Calderaro, meu esforço foi quase nenhum, resumindo-se em meros preparativos. Aí ela fala, como atingiríamos o fim sem passar pelo princípio? Olha o quanto ela valoriza o trabalho dele e do André, né, de estar ali amparando os dois. Ó, irmã, o conhecimento pode pouquíssimo comparado com o muito que o amor pode sempre. Gente, olha essa frase. Cada frase dela, tipo, é um compêndio, né? Ela fala, o conhecimento pode pouquíssimo comparado muito ao que o amor pode sempre. É verdade. Quantas vezes a gente vê que são muito mais eficientes as pessoas que têm amor do que aquelas que sabem tudo, né? O que a pessoa tem no coração, que ela consegue acolher, né? Eu vi isso muito nos meus amigos de faculdade. Às vezes a pessoa era brilhante, mas ela não conseguia colocar aquilo em prática. E o outro, coitado, que não era nem um terço daquilo e era brilhante nas atitudes,
no acolhimento. Então a gente não pode menosprezar, né, ninguém. Sabe o divino Senhor que ainda estou a grande distância da realização que me atribui. Sou frágil e imperfeita e devo caminhar ainda infinitamente para adquirir o amor que fortalece e aperfeiçoa. Atenderei aos singelos deveres que um coração materno pode desempenhar. Gravem bastante essa frase, porque foi uma grande lição para mim. Atenderei aos singelos deveres que um coração materno pode desempenhar. Ela está ali quase no papel de mãe. Olha a importância da mãe, né? Hoje, depois de ter lido de manhã, eu fiquei pensando nesse capítulo. E aí, eu atendendo uma paciente, ela ficou me falando, a filha dela ficou me falando sobre o filho que vai para os jogos, que ela está preocupada. E antes de atender ela, eu tive no banheiro e fiquei pensando, gente, capítulo difícil, né? Porque a gente fala amor, como que a gente ama? Como que a gente faz um curso de amor, né? Então é uma coisa prática, é muito fácil, amar o próximo, mas para a gente evoluir, como que a gente vai colocar isso em prática, né? Eu amo minha mãe, meu pai, mas eu queria amar mais, amar o próximo, né? Falei, tinha que ter um jeito, né? E aí, conversando com essa senhora, eu pensei, a maternidade é um dos maiores exercícios do amor. E ela fala isso no capítulo inteiro. Eu falei, nossa, você fez eu entender o capítulo, né? E ela começa falando isso e termina falando isso, né? Atender os singelos deveres de um coração materno pode desempenhar. E aí a Cipriana, ela pega e faz uma prece, ela se coloca numa posição de prece. E o André, apesar dele ser mais evoluído que a gente, ele tem muito do que a gente tem. Porque o André, ele fica na hora pensando, o que será que a Cipriana está pedindo à espiritualidade nesse momento? Ele fica imaginando, vendo ela, ele fica imaginando, né? O que será que um espírito tão evoluído está falando para a espiritualidade nesse momento? Como será que ela pede, né? E aí tive a impressão de que ele coloca assim, suave luz descia do alto sobre ela, naquele momento que ela se colocava em oração. Tive a impressão de que a organização perispiritual dela absorvia toda aquela claridade que descia do alto. Então ela se colocou a serviço da providência divina, né? E aí, dos olhos, do tórax, das mãos dela, efluíam irradiações de frouxa e suave luz. Imagina que ela começou a emanar aquela luz que ela recebia da espiritualidade. Estava formosa, radiante, qual se fora a materialização da Madonna de Murilo, que é um pintor espanhol. Tentando enxergar um pouquinho a Cipriana, essa é a Madonna de Murilo, né? Então, essa é a foto da Cipriana que tem na internet. E essa é a foto da Madonna de Murilo. E aí ele fala, aí olha o que interessante, ele fala, nenhum olhar, quiçá, por humildade, ela dirigiu a nós, para ocultar a elevada posição espiritual que ela desfrutava. Gente, olha a humildade dessa mulher. Naquele momento, ela não olhou para eles. Tamanha a humildade dela comparada aos dois. Estendeu as mãos para os dois, o enfermo, né, e o desencarnado, e notei o poder daquela mulher sublimada, que ela modificava todo o campo vibratório. Entreolharam-se com espanto os dois, obsessor e obsediado, experimentando um respeito e um temor. Seus olhos espelhavam-se no silêncio, quando a mensageira tocou de leve na região visual de ambos. De repente, os dois tiveram a oportunidade de enxergar o quadro de assistência ali. Eles viram a Cipriana, viram o André e viram o Calderaro. Reconhecendo o poder divino de que era dotada a missionária, o enfermo, que foi o assassino, liberto do corpo, lembrando que o assassino ainda está encarnado, liberto do corpo, e o perseguidor implacável
passaram a ver ele num assombro, né? E aí ele fala, por julgar cada um de nós, o que eu comentei no começo, por julgar cada um de nós o que vê através só do nosso conhecimento, eles achavam que fosse a visita da mãe de Jesus. Então, a gente julga de acordo com o que a gente sabe. Vendo essa cena, o que eles pensaram? É a mãe de Jesus, né? O doente ajoelhou-se de súbito e copiosamente começou a chorar. Aí o assassino fala, que é o Pedro, mãe dos céus, como vos dignais de visitar o criminoso que sou eu? Imagina, você mata uma pessoa e de repente você enxerga a mãe de Jesus, né, na cabeça dele. Sinto vergonha de mim mesmo. Sou imperdoável, pecador, abatido pela minha própria miséria. Vossa luz revela-me toda a extensão das trevas em que me debato. Condei-vos de mim, Senhora. E aí ela fala, Pedro, meu filho, não sou quem julgas no transporte de vida, de viva confiança que te sensibiliza a alma. Sou simplesmente tua irmã na eternidade. Todavia, também fui mãe na terra e sei o quanto sofre. Olha de novo no papel de mãe, né? Aí ele pega e se conforma e fala, mas eu matei um homem. E ela fala, eu sei. E aí ela pergunta, por que destruíste, Pedro, a vida de teu irmão? Como te julgaste com força e direito para quebrar a harmonia divina? Supunhas fazer justiça pelas próprias mãos, quando só fazia expandir a cólera. Por que razão, meu filho, pretendeste equilibrar a vida, provocando a morte? Como conciliar a justiça com o crime, quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha à espera do Pai, o supremo doador da vida? Faz muito tempo has perpetrado o homicídio, presumindo liquidar escabroso débito a jorros de sangue. Fazia anos que ele estava nessa situação. Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensível e duro. Todavia, desde o trágico instante, ouves a consciência divina a reiterar a velha pergunta: Caim, que fizeste a teu irmão? Tens vivido desarvorado e desditoso, de alma aguilhoada à própria vítima, aprendendo que o mal jamais se coadunará com o bem e que a lei cobra dobrados tributos àqueles que se antepõem aos seus ditames sábios e soberanos. Destruíste a paz de um companheiro e perdeste a tranquilidade própria. Suprimiste o veículo físico, mas perambula algemado ao teu, sentindo-se qual pesado fardo. Ele sentia, às vezes, a mesma agonia ou mais do assassinato. Né? Cuidavas de ministrar o direito a ti mesmo, entortaste o destino, imprimindo perigosa curva ao teu caminho, que poderia ser retilíneo e iluminado. Temendo a ti próprio, por te sentires delinquente em toda parte, o que ele fez? Buscou refúgio no trabalho. Ele se enfiou de cabeça no trabalho. Era onde ele sentia alívio para a consciência dele. Muitas vezes esse trabalho excessivo é uma fuga, né, da consciência, para a gente acalmar aquilo que toca nosso coração. Conseguiste dinheiro que nunca te classificou o ser. Alcançaste culminante posição social entre os homens, dentro da qual, contudo, se sente cada vez mais triste e mais desamparado. Como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante? Em nenhum momento, né, ele levou o pensamento a Deus. Como não te penitenciaste diante da vida, humilhando-te aos pés da tua vítima, no sincero e real propósito da regeneração? Preferiste a corrida louca, as sensações externas, a fuga para a região do ganho material, a transitória obsessão para as posições de domínio enganoso, aterrorizado, tentaste escapar ao tribunal íntimo, onde o poder espiritual te explorava o condenável procedimento. Então ela está falando, né, como que durante toda a encarnação ele não se voltou a Deus
em nenhum momento fez uma prece, em nenhum momento se arrependeu daquela atitude, tamanho sofrimento que ele vivia, né? A chegar a um ponto que o desequilíbrio foi tão grande que ele adoeceu. Ele fala assim, mas nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. E foi muito interessante que vocês vão ver que ele é libertado antes de da pessoa que morreu, que era o Camilo, né? De alma contundida e corpo em desordem, apelaste para a misericórdia divina, e aqui estamos. Somente naquela hora que ele estava doente, ele apelou para a misericórdia divina. E assim que ele apelou, a misericórdia divina chegou até ele. Na verdade, a misericórdia divina estava ali, dando sustentação a todo momento. Mas ele não se conectava, ele não orou, ele não se ligou nela, né? Contudo, meu amigo, nossa voz não se ergue para fustigar o espírito, já de si mesmo tão castigado e infeliz. Vimos ao teu encontro para estimular-lhe a regeneração. Olha a forma como ela vai falar com ele. Porque quando a gente vê um criminoso, a gente quer julgar, a gente quer agredir, a gente muitas vezes fala, nossa, merece tal coisa ruim, né? E foi o que o Calderaro falou no começo da citação. Somente o amor consegue tocar o espírito dessas pessoas tão endurecidas. Não é fazendo da mesma forma. E ela volta aos mesmos ensinamentos, da mesma forma que ela fala, o que fizeste a teu irmão, olha o que ela fala agora. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão das vicissitudes? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para tirar a primeira pedra? Os ensinamentos de Jesus, né? Que ela está ali colocando em prática. Mesmo depois de haver atravessado a fronteira de cinzas do sepulcro, quem de nós terá passado incolume nas correntes do pântano? Não, Pedro. O fundamento da obra divina é de amor incomensurável. Encontramos-nos aqui para querer-te bem, intentando alçar a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Oraste e chamaste-nos. Abriste a mente, a força regenerativa e somos teus irmãos. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassínio, da injustiça e da morte. Entretanto, estacamos no caminho, renegamos do crime, ressodamos com lágrimas e elos partidos pela nossa imprudência, e cultivando o perdão e a humildade, aprendemos que só o amor salva e constrói. Lembra-te das tuas necessidades, suas próprias necessidades, interrompe a marcha de aflição, reconsidera a atitude e faça novo compromisso perante a justiça divina. Olha a oportunidade que agora chegava a ele, né? Aí, passada uma longa pausa, Cipriano abriu os braços maternos e acrescentou: levante-te e vem a mim, sou tua mãe espiritual, em nome de Deus. O enfermo, de olhos brilhantes e lacrimosos, ergueu-se qual um menino sensibilizado e exclamou: merecerei tamanha graça? Como não, meu filho? O Pai não nos responde às súplicas com palavras condenatórias. Acercamo-nos de ti em nome dele, nosso Supremo Senhor. Mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim. Olha o que ele fala. Ninguém na terra jamais me falou assim. Via-se-lhe o alívio através do semblante feliz. Cipriana animou, bondosa, e explicou: é imprescindível, aquietes a mente afogueada, depositando nas mãos do Senhor as antigas angústias. Olha a libertação dele, né? Então vocês veem que o assassino, ele foi libertado antes do obsessor, que tinha sido assassinado, né? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém quiser fazer algum comentário? E aí, nesse momento, né, o André e o Calderaro estão lá se debulhando em lágrimas frente à cena que eles estão vendo, né? Ele fala assim: traz a Deus, André,
possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os nossos corações. A emissária, que parecia não se dar conta da nossa presença, avançou-se para o verdugo, sustentando Pedro nos braços, como se fosse um filho doente. O perseguidor aguardou ereto e altivo, revelando-se insensível às palavras que nos haviam dominado o coração. O Camilo, que tinha morrido, ele não se sensibilizou com as palavras dela, ele continuava firme, um ódio no coração, né? A missionária, longe de intimidar-se, aproximou-se dele, né, do Camilo agora, e aí ela fala: que fazes tu, Camilo, cerrado na comiseração? Agora é a hora dele, né, receber essa bênção, essa luz. O algoz, demonstrando incompreensível frieza, retorquiu cruel: que pode fazer uma vítima como eu, se não odiar sem piedade? Tamanho ódio que ele sentia do assassino, né? Ficando ele lá naquele primeiro estágio primitivo, do inconsciente, durante anos depois do acidente, ele ainda ficava murmurando e ela falou: odiar tornou-se Cipriano sem alterar. Sabes a significação de tal atitude? As vítimas, inacessíveis ao perdão e ao entendimento, soem ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos, provocando horror e compaixão. Quantos se valem desse título para pôr de manifesto as monstruosidades que lhes povoam o ser? Quantos de nós, frente a uma situação que a gente se acha injustiçado, sai dessa posição de vítima, tenta esquecer um pouco essa vida que é tão curta, né? E se coloca na posição assim de uma vida espiritual, se questiona, né? Ou tenta aceitar o que aconteceu, sai dessa posição. Quantos de nós nos colocamos na posição de vítima frente aos problemas e ficamos como se fôssemos obsessores, às vezes até com os nossos parentes encarnados, né? É uma grande lição para nós. Tudo isso que a gente está lendo é para que a gente coloque em prática, para que a gente consiga, aqui encarnado, perdoar aquelas pessoas que mais nos incomodam, aquelas pessoas que mais nos invejam. O difícil de tudo isso é a gente conseguir seguir esse exemplo. Isso é difícil para o André, para o Caldeirado, que são espíritos mais iluminados que a gente. Imagina para a gente que está aqui. E muitas vezes a gente vê muita gente falando que está no lugar errado, que nasceu no lugar errado, que nasceu na família errada, ou que não pediu para nascer, deve ter implorado, ficado anos na fila da reencarnação, né? Como aqueles que falam: eu já não sei mais o que eu faço aqui. Aí eu falo: meu Deus do céu, se viver mais 20 anos, aproveita, né? Porque depois vai entrar na fila de novo. Quantos se aproveitam da hora da reflexão de um amigo ignorante ou infeliz para encetar séculos de perseguição? A condição de vítima não te confere santidade. Muitas vezes a gente acha que é santo só porque a gente se coloca na posição de vítima. Eu fui injustiçado, ele me traiu, ele me colocou para trás. Será que a gente é vítima mesmo? Né? Será que a gente não tem dependência desse estado de vítima? Por não conseguir, como seres evoluídos, fazer algo diferente? Será que não está na nossa limitação espiritual de não conseguir dar um passo? Que é muito cômodo a gente ficar como vítima. Valeste dela para semear na própria senda ruína e miséria, treva e destroços. Sem dúvida, Pedro, feriu-te um momento de insânia, perdido de ilusão na mocidade turbulenta. No entanto, pai de família que fostes, homem refletido e prudente que aparentava ser, não encontraste no espírito mínima resta de piedade fraternal para desculpá-lo. Há 20 anos instilas em torno de ti a peçonha de víbora na postura do famulento chacal, podendo conquistar a láurea dos vencedores com Cristo. Preferiste o punhal da vingança, ombreando-te com os malfeitores endurecidos. Imagina, o ódio fez com que ele tivesse contato só com espíritos malfeitores. Lembra que a gente falou no começo que a nossa sintonia, o nosso pensamento
faz com que a gente se conecte com espíritos encarnados e desencarnados que estão na mesma vibração com a gente. Então, quantos espíritos a gente atrai com os nossos pensamentos de vingança, né, de não perdão? Onde esbarrarás, meu filho, com teus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústia será algemado pela justiça de Deus? E aí, nessa hora, a Cipriana pede ajuda para o André e para o Calderaro. Ela viu que não conseguia sensibilizar o coração dele de jeito nenhum. Ele estava se sentindo injustiçado, ele foi assassinado e ele não ia perdoar. E aí ele ela pega e fala assim: André, você e o Calderaro, você e ele, vocês vão me ajudar a transportar ele lá para a casa dele, né? Para aquela situação onde estava a esposa, os filhinhos, né? E ele era de uma densidade tão pesada que ele precisava do Calderaro e do André para levar ele lá. Então ela fala: Calderaro, meu amigo, ajude-me a conduzi-lo. Sigamos até o lar de Pedro, onde Camilo atenderá nossos rogos. Meu companheiro não hesitou, voltando-se para mim. A irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro, terrivelmente escravizado ao pensamento inferior, olha, gente, o Pedro que tinha matado ia ser transportado pela Cipriana. E a pessoa que tinha morrido ia ter que ser transportado pelos dois. Imagina o efeito de um perdão, né? Que ele perdoou e ele já podia caminhar junto com a Cipriana. Dando-lhe os nossos braços, Calderaro à direita e eu à esquerda, reparei que o paciente não reagia, compreendendo talvez a inanidade de qualquer rebeldia. Colocamos assim numa jornada rápida e eles se transportaram até a casa de Pedro. Em breves minutos, penetrávamos confortável residência, onde uma senhora na sala de estar tricotava junto com 2 filhos pequenos, né? Então estava lá a esposa do Pedro e as 2 crianças. E aí um dos filhos do Pedro fala assim: mamãe, onde está Neneco? E ela fala: voltou para o serviço. E a Celita? Está no colégio. E o Marquinhos? Também. Eram 5 filhos que ele tinha. Eu queria todo mundo junto aqui em casa. Sabe para quê? Eu queria que rezássemos para o papai. Meu pai estava lá no hospital, né? A senhora reparou ontem à noite como ele estava aflito e abatido na hora da visita? Então a criança tinha percebido o quanto o pai estava agoniado. Estava agoniado porque estava na presença do obsessor dele, né? Confiemos em Deus, meu filhinho. O médico recomendou-nos tranquilidade e eu estou convencida de que a providência nos ouvirá. Então ela lançou um inteligente olhar sobre a criança e assentou: vai distrair, Guilherme, vai brincar. O pequeno Guilherme foi brincar e o pequeno Guilherme, porém, descansou o braço direito sobre o livro de primeiras letras, cismando, como se estivesse diretamente percebendo a presença de todos. A criança estava sentindo a presença da Cipriana, do Calderaro, enquanto a senhora súbito abandonou o tricô para chorar num quarto à distância. Acompanhamos a cena comovidos. Agora o resto eu vou deixar para a semana que vem. Então agora, a partir da semana que vem,